Oi, estamos de volta. Oi. Primeiro do segundo ano? Primeiro episódio do segundo ano. Então, nós resolvemos voltar um pouquinho, né? E aí nós escolhemos uma história que a Aline escolheu. Por quê? Eu escolhi. Porque eu gosto dessa história, eu lia quando era pequena. É uma boa razão, né? A pessoa gostar de uma história. A história chama Terezinha Faz de Conta e tá nesse livro aqui. Sim, é o Dengue Dengue Cara de Merengue, que é um livro que tem... Eu sempre digo o ano do livro, mais ou menos. Ele é de 85 e ele tem umas ilustrações da Vera Mostilo bem legais. E nesse livro tem várias histórias, eu não sei bem quantas, tá? Mas tem umas 6, 8 histórias. Uma delas é a Terezinha Faz de Conta. Tá? Que é uma história muito fofinha, né? Muito fofinha. A história conversa com aquele versinho antigo da Terezinha de Jesus, né? Sim. Terezinha foi ao chão, era uma coisa assim, né? Como é que é? O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão. E o terceiro foi aquele a quem ela deu a mão. Então, a musiquinha agora eu me lembrei. Terezinha de Jesus. De uma queda foi ao chão. Acudiu três cavaleiros, todos três chapéu na mão. Exatamente. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele a quem ela deu a mão. Que é a história, então, dos meninos na vida da menina, né? Então, nós voltamos para a infância, né, Aline? Voltamos para a infância, voltamos para essa... E para especificamente, né, Carmen, essa parte da infância onde eles não são mais tão pequenos, né? Mas também ainda não estão botando os pés na adolescência, né? Que a gente chama de fase de latência, né? No desenvolvimento humano. Né? Exato, mais ou menos 6, que exatamente 6, 7, 8, 9, 10, aí né? vai, né? Por aí, assim. Se a gente pensa, né, essa é a época que as crianças aprendem a ler, claro, alguns antes, mas eles aprendem a ler e eles se tornam estudiosos e curiosos, né, para o mundo. Mesmo que as crianças entrem para a escola antes, hoje em dia, com a educação infantil, tudo, é o período por excelência da escolarização, assim, né, da escolarização mais padrão, né, de aprender a ler, escrever, contar, né, e de estar envolvido com as atividades escolares, né. Sim, e eles gostam, né. Eu tenho uma impressão de que, em geral, esse é um período que as crianças normalmente vão muito bem na escola. Né? Se tudo tá bem... Se tudo tá bem. Não, porque assim, adolescente, se tudo tá bem, não vai tão bem na escola. Pode não ir bem na escola mesmo assim. Não, mas as crianças gostam da escola e gostam de aprender. E então, o que a gente estava pensando, né? Que nos primeiros tempos, como nós estávamos conversando, o centro da vida das crianças, até essa idade, é o pai e a mãe, os irmãos, alguém que se for a avó, enfim, é aquele núcleozinho, né, que elas vão esperar que o pai, a mãe, a rainha, o pai é o príncipe encantado e tudo, eles contam que essas pessoas sejam. Aí, nessa história, Terezinha se encanta pelo eletricista que vai em casa, né, consertar o chuveiro dela. Quer dizer, uma outra pessoa que não é de dentro da família, né, que se torna interessante, encantador, e que é exatamente o que começa a acontecer nessa idade, né, 6, 7, 8, 9, ali as crianças começam a gostar da professora, né, de outros adultos que estão ao redor, dos próprios coleguinhas, começa a ter mais peso na vida da criança. Sim. Essas outras pessoas e o pai e a mãe começam o seu processo de recolher-se, digamos assim. Às vezes é difícil para o pai e para a mãe, né? Sim. Ver que a criança está encantada por outra pessoa, né? Ah, mas a minha professora disse que é assim, assim, assado, mãe, não é do jeito que tu disse. Aí começa, né? Assim, vai perdendo aquele encantamento inicial, assim, né? A mãe ainda é a rainha, mas tem outras, né? Fora de casa, tem... Os amigos querem ir. Às vezes, eu me lembro do final do turno. Mãe, deixa eu ir na casa dele, deixa eu ir na casa dela. É a casa do outro, né? É o interesse por tudo que está fora da família, né? Que na psicanálise a gente vai falar como a saída exogâmica, né? Algo que está fora, que
tá num outro espaço. Um primeiro momento, e esse né? é um primeiro momento desse interesse, né? Que, claro, depois vai aumentar com a adolescência, Sim. né? Que vai levar até a vida adulta, mas esse é o momento inaugural disso, que é um momento muito legal para as crianças, de descoberta do mundo. Sim. E digo de novo, né? E é um momento que, às vezes, para os pais pode ser um certo Sim. sofrimento, né? De se ver que não tá mais lá em cima, assim, né? Sim. Não é mais o príncipe ou a rainha, né? Que é o que acontece aqui na história, né? Então ela pega a mão desse eletricista que vai lá arrumar o chuveiro da casa dela e ela se encanta e começa a chamar ele de príncipe, que ele salvou ela. Sim. É uma história muito fofa. E sim, agora eu achei aqui um pedacinho que ela diz para ele, como é seu nome? E antes que o desconhecido respondesse, continuou, você é o príncipe encantado, não é? E vai salvar a princesa dessa coisa horrível que é o banho frio. Então não era mais o pai que ia arrumar o chuveiro, era um homem de fora, né, que vinha. E ela fica contando várias histórias para ele, muito encantada, assim, né, com a presença do pai, com a presença do irmão, quer dizer, tem um senso de segurança, né, porque também tem isso, né. Não é uma coisa solta, né? E acho que é importante isso, né? Como a criança começa a se ocupar do mundo fora, é um momento em que a família tem que estar, né, assim, cuidando disso, assim, né? Essa saída para fora, esse olhar ou gostar, né? Ou professor, ou, né? Tem que estar com cuidado. Com cuidado. E, claro, e como, de novo, né? Eu muitas vezes penso isso, assim, no quanto, o que, né? Quer dizer, não adianta trancar em casa, não adianta ficar trancando, e também não soltar. Quer dizer, cada família vai achar um jeito de permitir que essas crianças vivam esse mundo lá fora, ao mesmo tempo, com segurança, né? Saber quem são os amigos, quem são os pais dos amigos, fazer as combinações. Não desistir da parte adulta, porque o fulaninho, eu às vezes ouço isso, fulaninho diz que quer ir na casa do amigo, tá, mas a mãe falou com o pai do amigo, sabe quem é, sabe, tem um pouco, né, desse, imagino que seja por aí, né. Sim, esse cuidado. Né? Esse cuidado. E é interessante porque entra a história, aqui na história também entra esse interesse, essa curiosidade pelas coisas do mundo. Então tem uma ilustração muito fofa aqui que ela tá olhando toda a caixa do eletricista. E todas as coisas. E isso é algo típico da latência também, né? O querer saber, o querer aprender. Não é só aprender o que tá na escola, né? Não, sim, mas, tudo. Como funciona. Como funciona tal coisa. Ou abrir o brinquedo para ver o que tem dentro, para ver como é que funciona, né? Qual é a regra daquilo. Isso tudo é algo importante. É nessa fase que eu acho que eu comprei mais esses livros. Como funciona não sei o quê. Como é eles querem saber. Sim, e que tem... Faz o álbum de todas as exatamente, quer dizer, o álbum, a coleção, o corpo humano, aí cada semana tu compra um ossinho, né, e aí vai montando o corpo humano, né, e vai descobrindo. É tudo dentro dessa etapa do desenvolvimento. A gente não se dá conta do tamanho que o mundo é para uma criança e tudo que ela tem para descobrir, né. Tem livros maravilhosos e brinquedos e ainda já entra um pouco nessa fase, tem alguns videogames que devem ter também coisas dessa descoberta, né? Então, que também é outra coisa que tem que ver para jogar com os amigos. São uma fase de muitos jogos, né? Muito. Tem que dosar um pouco tudo isso e aguentar. Aguentar deixar ir um pouco, né? Com cuidado. E a Terezinha fica muito faceira de ter tido a permissão desse pai e do irmão de poder se encantar com esse homem que vem consertar e ela fica muito encantada. E eu acho que é isso, né? Sob essa supervisão, esse olhar amoroso, ela pôde aprender sobre a caixa de ferramentas e gostar de uma outra pessoa, né? Então, a partir daí é quando eles vão se soltando, né? Eles vão, né? Eles vão. E os pais vão podendo dar a corda, daqui a pouco apertar um pouquinho, né? Isso, acho que isso. E aguenta, tu que tem desse tamanho, né? A gente sobrevive. A gente sobrevive. Depois eles vão para a adolescência, que a gente já falou bastante, né? Exatamente. Então, assim, estamos de volta aqui, voltando um pouquinho para as crianças agora, né? E a história vai estar... E sim, essa história a gente achou legal gravar. Eu vou gravar depois para botar no link embaixo, para vocês poder ouvir, né?
e mostrar para as crianças aí. E tirar suas conclusões e vir conversar com a gente. É verdade. Sem o interlocutor fica com menos graça, né? Então esperamos vocês, tá bom? Até a próxima, então. Até a próxima. Tchau.